tudo que aconteceu durante esses anos foram momentos mágicos, com muitas dificuldades, mas tudo valeu a pena em 2022. Foi um ano maravilhoso e que com certeza ficou marcado na nossa história. A Invernada foi criada acho que em 98, ou antes disso. Eu sei que já tinha um grupo logo quando eu entrei, assim, mas eu sou dos primórdios, quando tudo era mato. Sou uma das mais antigas, a Invernada não tinha vestido todo mundo igual, era uma de cada jeito. Era... O CTG não era do jeito que é hoje, ele era CTG pequeno, muito menor do que ele é hoje. Eu peguei essa fase também. A frente era de... Como é que se diz? De madeira, assim. Era uma época boa, né? No início, a gente começou dançando até na grama, lá na capelinha. Todos os convites que vinham nas capelas das entidades, nas escolas, a gente levava o nosso grupo para dançar. Tanto é que o grupo adulto, a gente tem dançarinos que dançaram mirim, juvenil, adulto. A gente tinha uma juvenil muito, muito boa. A gente era muito amigo, muito família. A gente era... eu digo assim, a minha juvenil, a nossa juvenil lá, daquela época de 2014, 2015, assim, ela tem um lugar especial no meu coração. E acredito que no coração de todos, porque não era uma amizade só de prendas, não era só uma amizade de peões, era de prendas e peões, a gente ia para casa da coordenadora, fazia café, a gente fazia ela fazer janta pra nós, a gente tava sempre lá, enfim, era... Eu sei que foi isso, aí depois a gente foi crescendo, a juvenil já veio com mais rodeios, a gente começou a ir a rodeios. Então, quando a gente começou a ir mesmo ao Fegaz, o primeiro ano a gente foi sozinha, eu e a mãe, o pai e a Dudinha também. E lá a gente viu que era um rodeio grande, o maior rodeio estudantil, e voltamos alimentando a Invernada para que no próximo ano a Invernada fosse também. Então, quando a Invernada começou aí e viu a dimensão do que era o Fegaz, né, para nós, nós começamos a trabalhar para vencer o Fegaz, né? Foi então que a gente começou o primeiro Fegaz, que foi nós por nós, a gente nem tinha instrutor, música cortada, a gente ainda conseguiu premiar lá entre melhor entrada, que foi uma grande surpresa para nós. E a gente sempre foi muito grato a cada conquista, por mais que ela fosse pequena, para nós era uma realização. E aí o nosso objetivo maior em 2015, juntando a juvenil com a adulta, era ganhar o Fegaz, que era um sonho desde sempre para o Sentinela do Forte, ganhar o Fegaz. E naquele ano a gente conseguiu, né? A gente tinha vários pares, foi algo assim muito bom, assim, da hora que falaram o nosso nome lá, foi bem emocionante. Guardo com muito carinho aquela premiação. Pra nós é como se estivesse ganhando a Copa do Mundo, né? Tipo, foi o primeiro prêmio, assim, que a gente, meu Deus, a gente é muito foda, entendeu? Foi muito bom, assim. Tipo, acho que o Fegaz era o nosso... No final do ano, tipo, ai meu Deus, tem o Fegaz. A gente trabalhava pro Fegaz, né? Todo ano, né? Todo a gente ano era já pensando no Fegaz. E sem contar que não só questão de premiação, algo assim, o Fegaz foi uma fase também muito boa, questão de relação, né? Tanto com o nosso grupo quanto com os outros grupos também, que a gente fez muitas amizades. A gente tinha um grupo, né, que a gente se dava bem com geral. Geralzão, assim, tipo, aí tinha todo aquele encontro de grupo, integração, enfim. Era muito massa essa época. E como é que foi pra vocês a primeira ida no Enarte lá em 2016? Traumatizante. Quando a gente ganhou o Fegaz, foi quando começaram a plantar a sementinha do Enarte. Sementinha do Enarte. No meio do caminho, nos primeiros meses ali, tivemos troca de professor. Nosso professor antigo foi embora e nós tivemos que trazer um novo professor. Foi o Telmo que veio instruir a Invernada adulta. E começamos um trabalho em março ali para uma interregional em agosto. Foi uma correria. Acredito que com a chegada do novo professor,
ele nos trouxe muita coisa e nos trouxe muita esperança também. Fez a gente acreditar mais em nós mesmos, que era possível. Que o Enarte não era aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo falava. E então isso nos trouxe muita confiança. E a não classificação, pelo menos pra mim, nos trouxe uma tristeza assim, ó, enorme pra mim. Assim, foi muito triste porque a gente tava muito confiante. A gente criou uma expectativa. A gente criou uma expectativa muito grande de que a gente ia classificar, que tudo ia dar certo. Porque foi tudo meio corrido, mas tudo saiu bem, entendeu? Foi tudo conforme foi planejado. Foi tipo uma sensação assim de que o mundo tinha acabado pra gente, porque não por uma questão de ego, algo assim, mas é que o pessoal na nossa volta começou a plantar essa semente que a gente ia passar pro domingo, enfim, porque quando a gente acabou a apresentação, geral, pessoas de outras entidades viram, nossa, vocês foram muito bem, vocês com certeza vão passar pra amanhã. Aí até hoje eu dava vontade de chorar. Todo mundo quieto, assim. Aí o nosso instrutor veio conversar com a gente. Eu sei dizer que depois todo mundo caiu em choro. Inclusive, estamos quase. Todo mundo caiu em choro. E eu lembro que teu primo dançava na época. E eu fui pra balança. E o Pablo tava sentado assim na balança. E eu cheguei e dei um abraço nele. E a gente começou a chorar. Porque a gente não tinha passado. Então imagina, tipo, pra nós, o tão sonhado Enarte tinha acabado ali, sabe? Nós pensamos que talvez ali, para mim, pra gente, eu e Junei como coordenadora, a gente achou que, como era primeiro ano que eles iam, que aquilo ali fosse desmotivar, deles não quererem ir mais, mas o sonho não acabou ali. Ali apenas foi o começo. E o primeiro professor que nos levou ao Enarte foi o Telmo, né? E quando a gente, no momento que o grupo estava triste, chorando, ele foi lá, abraçou o grupo e disse que nosso sonho estava apenas começando. O Enarte 2017 começou em setembro, quando a gente participou de um rodeio lá em Santa Cruz, que a gente foi. Então ali já começou o planejamento para o Enarte 2017, porque logo depois da Inter saiu bastante gente, né? Depois que acabou a função do Enarte, a gente não conseguiu classificar, saiu uma galera. E como é que foi quando vocês descobriram lá que vocês tinham se classificado pro domingo? Olha, foi assim, ó, eu sei que foi uma loucura, assim, sabe? Foi todo mundo gritando, pulando arquibancada e parece que eu acabo esquecendo, assim, de detalhes minuciosos. Mas eu lembro que, tipo, a gente não acreditava. Tipo, a gente, o quê? É nós? Classificamos? E aí começou todo mundo pular e se abraçar e jogar bebida pra cima. Foi muito... Eu tenho uma história inusitada. Nós tava a Interregional que a gente passou em 2017 foi tranquilo, né? Voltando um pouquinho, a Inter foi tranquila, a gente foi muito bem, a gente se preparou bem e a gente passou tranquilo aquela Inter 2017. Chegando na final, a primeira vez pisando no tablado lá, parecia que tava chegando na Disney, assim, olhando pra tudo quanto que era lado. E uma história inusitada foi que depois que a gente dançou, as notas saíram num telão. A gente ficava esperando pra ver qual era a nossa nota, Aí nós fomos o segundo grupo a dançar, a gente dançou, e aí saiu a nota dos primeiros 4 grupos. Num bloco de 8 saiu a nota dos primeiros 4 grupos, e nós estávamos em terceiro. E naquela época ainda tinha o telão que ficava passando os resultados. E né? aí naquela época também passava a 3 e a 5 melhor nota na repescagem. Então a gente saiu a nota daqueles 4 grupos, a gente em terceiro, disse, meu Deus, tem mais 4 grupos pra dançar. E nós estamos em terceiro. E nós estamos em terceiro, se nós cair mais uma posição, tchau, acabou, não tem o que fazer, vamos esperar o ano que vem. E aí foi uma apreensão muito, muito grande, porque não saía nota, e dançou todos os grupos dançaram, e não saía nota, tava só a nota daqueles 4. Como se tivesse trancado, o painel, o telão lá. E aí eu e a Renata lá de fora, né, nós já tínhamos trocado de roupa, né, e uma turma nossa, tava todo mundo na arquibancada, vestidos pelo resultado, e eu e a Renata já tinha trocado de roupa, e nós tava lá de fora do pavilhão lá da Força B, tomando uma cerveja. E aí, volta e meia, a Renata, vamos ali ver se já saiu o resultado. Aí entrava Mas não queríamos criar tanta expectativa pra não ser um sofrimento igual 2016. E aí nós entrávamos no pavilhão lá, olhava, não saiu.
Aí saía pra rua, ficava lá, conversava e tu não, e passar o tempo, tu não sabe o que conversar, tu não sabe o que fazer e não saiu o resultado nunca e o coração saiu pela boca. E nós tava ali em terceiro ainda, né? Querendo ou não, tinha um pouquinho de esperança. E aí nós estávamos lá de fora e quando veio deu uma gritaria, assim, um estrondo muito grande, assim, um estrondo muito grande dentro do pavilhão do ginásio da Força B. E o Renato saiu o resultado. E aí nós entramos correndo. Nós entramos correndo e eu olhei o resultado assim, e a Renata tava sem óculos, né? E a Renata ficava focando, assim, buscando foco, assim. E aí o que deu? Eu não consigo ver. E aí eu assim, passamos, aí tinha dado a nota dos 8 e nós ficamos ali em terceiro lugar ainda. E eu só peguei eu saí correndo. E a Renata ficou lá, eu saí correndo. Onde é que tu vai? Eu disse, não, vou lá no pai dizer pra ela. E eu saí correndo. Por causa que em 2017 nós ficamos na frente do Parque de Outubro, numa escola que tinha. Era só atravessar uma rua assim. Eu disse, eu vou lá falar com o pai, eu saí correndo. Atravessei aquele palco da Força A, assim, no meio dos outros lá correndo, o pessoal chorando, desazado, assim. E aí entrei na escola, assim, e aí o pessoal que tava na escola, né, trocando, assim, passava por mim, chorando, e me abraçava. E eu disse, cadê o pai? Tá lá na cozinha. E aí cheguei na cozinha, tava uns 4 ou 5 lá abraçando o Gil, e o Gil enlouquecido. E nós passamos. Aí depois foi muito engraçado. Aí a escola tinha um corredor gigante, assim, ó. Aí todo mundo se reuniu lá, todo mundo se abraçando, se dando parabéns. Eram assim, ó, todo mundo se atirando no chão, tomando cerveja, ligando, mãe, eu tô na final, mãe, eu tô... Era todo mundo ligando, eu acho que caiu as operadoras tudo, e o pessoal ligando pros parentes, dizendo que nós tínhamos conseguido passar. Cara, foi um troço assim, a primeira vez. Por mais que no domingo a gente tenha ficado lá na 19ª posição, mas, cara, ter passado a primeira vez, e nós éramos bem novos ainda, né? Nós éramos um grupo novo. E tu passar pro domingo, assim, foi o primeiro troféu, cara. Ganhar aquele troféu é muito gratificante. Com aquele primeiro troféu, bem tá louco, assim, ó, foi muito massa mesmo, assim, ó, 2017 foi punk. Esse tema foi proposto pelo nosso professor, na época, o Telmo. E de primeiro momento a gente teve uma reunião na casa do nosso colega, do Rodrigo, que dança com nós até hoje. E quando o Telmo começou a falar e começou a explicar e propôs a ideia dele, que ele tinha conversado com o pessoal que entendia, eu e o Lucas gostamos muito de primeiro momento. A gente achou que seria tipo a nossa identidade e o que a gente acredita que foi, entendeu? Que foi o nosso, assim, que o pessoal começou a nos identificar. A gente... conhecido pela aquela coreografia. A coordenadora vai brigar comigo, mas de primeiro momento ela não gostou. Ela disse, como é que ela fazia? Ela achou que não ia dar certo. Mas realmente foi assim, ó, superou nossas expectativas. Não foi uma coreografia que empenhou muita coisa e não tinha, assim, cenários e coisas mais. Mas foi uma coisa assim, ó, que realmente eu acho que todo mundo gostaria de olhar, porque valorizava a prenda, entendeu? Valorizava a mulher gaúcha. É uma coreografia bonita. Ela era simples, mas ela era bonita. A letra também. A letra era linda também. Ele pensou também assim, ó. Eu vou falar um relato dele. Ele pensa, esses guris são uns cachorros. Eles falham muito em ensaio. As gurias... os peões. Esses guris são uns cachorros, falham em ensaio. As gurias estão em todos os ensaios, as gurias estão. As gurias não falham um ensaio, então eu vou valorizar minhas prendas. E a nossa invernada, as gurias, cada uma tem o seu perfil, cada uma tem uma característica diferente. E acredito que assim, ó, encaixou perfeitamente. Cara, o troço assim, ó, encaixou perfeitamente. A 2018 eu acredito que foi um ano bem expressivo, assim, coreografia nova. Fomos bem na Inter, passamos tranquilo. Chegamos numa final já confiante que passaríamos para finalíssima, né? Pegamos um bloco encardido de uma maneira como a mais triste do mundo, né? No nosso bloco, nós passamos em quarto no nosso bloco. E o primeiro, o segundo e o terceiro
foram o primeiro, o segundo, o terceiro da finalíssima. Eles foram os três que ganharam o Enarte, foram os três que caíram no nosso bloco. Então foi uma coisa de louco. E em 2019 a gente começou a fazer um trabalho desde o começo, acreditando que a gente podia ir bem, vamos bem, vamos bem. Um ano assim com muitas emoções, né? Foi o ano que eu fiquei grávida. Aí eu lembro que no início do ano ali, o janeiro, fevereiro e março, foi quando eu tava com uns 3 meses, eu não tava dançando. Aí passou os 3 meses, eu voltei pro ensaio. E aí segui, teve a regional, que foi a minha despedida, mas durante todo esse processo a gente foi a alguns rodeios, teve muitos enjoos, muitas assim, coisas da gestação mesmo, mas foi muito bom, assim, como eu digo, Lian dança comigo desde a barriga, né? A despedida na regional foi muito lindo, muito emocionante, o Thelmo cuidou muito desse, assim, parece que ele enalteceu, assim, aquele momento que eu tava vivendo, sabe? Fizemos uma boa interregional também, entende? Aquela interregional, nós poderíamos ter ganhado a interregional, tá? Se nós não tivesse alguns descontos de harmonia, por causa que a gente dançou em Santo Ângelo lá, e daí lá em Santo Ângelo o tablado, ele é preto, tapete preto, e tu não sabe, vai te achar um troço louco, assim. E aí nós dançamos à noite, entende? De noite, meu Deus do céu. E tu achar onde é que tu tava era bem complicado. Tivemos esse desconto, fomos a melhor interpretação daquela inter, né? Não conseguimos ganhar por causa da harmonia, por causa que a gente meio que se perdeu lá, mas não dá bola, segue o baile. Todo mundo tem seus contratempos. Tem seus contratempos, mas passamos tranquilo, acredito que foi em quarto, quinto naquela inter, foi bem de boas. E na final fomos bem também, passamos em segundo no bloco. E acreditando, a gente trabalhou para nós estarmos entre os 5. Nós acreditamos que nós poderíamos ficar entre os 5 primeiro. Por causa nós tínhamos um grupo que já vinha de 2016, 2017 e 2018, entende? Um grupo que nós estava ali, era um diamante que nós estava polindo ele, que tinha tudo pra vingar, né? E, cara, o erro, eu digo uma coisa assim, ó, quando as coisas estão escritas, quando é pra ser, vai acontecer contratempos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Depois mas que tu vai entender o porquê. Depois que as coisas acontecem, tu entende que tudo na vida ela tem um porquê, né? Uma lição, alguma coisa que... E o Rodrigo, ele errou 2 vezes no caranguejo, tomamos um desconto, 2 desconto individual, né? De peão. E de 2019 foi bem apertado mesmo, assim, ó. Aqueles 2 descontinhos nos tirava de 7º e nos botava em 4º colocado. Entende? Então foi uma apresentação, um bloco muito bom, muito... As 2 apresentações foi enérgico, assim, eu saí assim super, eu lembro que eu saí super feliz, eu não lembro abraçada em quem agora. E aí eu lembro que alguém falou assim... Errei. E saiu chorando. E se dispersou da nossa multidão ali, do nosso grupo. E aí aquilo como se tivesse virado um balde de água fria na gente, assim, na hora. E aí na hora tu fica indignado, tu quer julgar, mas aí depois tu para, tu pensa, tu senta, e se fosse eu... Poderia acontecer qualquer um. E aí, claro que até hoje a gente zoou ele vai ter que lidar com isso o resto da vida dele, né? Mas hoje a gente entende que não era a hora. Não era pra ser naquela hora. Entendeu? E tá tudo bem, todo mundo e é isso aí. Pode acontecer qualquer um, né, gente? Podia ser eu, podia ter sido o Lucas, podia ter sido qualquer um. A gente tá sujeito, a gente dança, a gente tá sujeito a essas coisas. Claro que na hora a gente fica aborrecido, mas tudo passa. Cara, foi muito bom, assim, a gente ficou até o final de 2019, a gente ficou até dizer os resultados, né?
saiu o resultado, nós fomos lá pegar as planilhas para nós ver a geral, como é que a gente foi, se a gente bateu na trave. Aí olhamos em sétimo, um troço assim, ó, inacreditável. E aí ficamos, né, não, calma aí, 2020 vai ser o nosso ano. Aí voltar, né, tava todo mundo, acho que a gente pegou a pandemia, então tava todo mundo assim com uma sede de dançar, tava todo mundo louco por se puxar, por dançar, por se reencontrar, por se reunir, por estar todo mundo junto. Então o Festival dos Festivais foi um momento assim de recomeço, foi um momento de vida, da gente ver a cultura, da gente ver todo mundo fazendo o que gosta, fazendo o que ama. Então foi muito gratificante, assim, foi assim. E aí eu lembro que a gente, quando tu pisa assim no palco da A, meu Deus, aquilo é uma imensidão, assim, né? Não para mais, hein? Foi algo mágico, assim, ó, porque a gente teve a oportunidade de dançar lá. E eu, principalmente, parecia criança numa loja de brinquedo, olhando, assim, ó, porque era algo imenso e tinha poucas pessoas devido à pandemia. E ele se tornou maior ainda do que ele já é. E tu sair do palco da B e ir pro palco da A dá uma diferença pelo tamanho do ginásio, né? E chegando lá foi algo, assim, ó, incrível, o sentimento de dançar lá. E ali começou aquela coisa de, tipo, por que não um dia a gente dançar aqui valendo, né? E ficou por isso. E 2022, que foi o ano da vitória, né? Foi mais difícil unir o pessoal, porque, como eu falei, o pessoal descobriu que poderia fazer outras coisas na vida, que não existia só o CTG. E até juntar o pessoal foi difícil, foi muito difícil juntar a galera de volta. 22, vamos voltar ao grupo, vamos dançar o Enart, tá. Aí nas primeiras reuniões, eu lembro que tinha assim, ó, acho que meia dúzia de gente, né? Nosso professor era pai, ele resolveu seguir a paternidade, dar mais atenção à família e não quis assumir um grupo. O nosso professor era muito assim, correto, era tudo certinho, vamos fazer assim pra gente não errar, pra não ter erro, quem sabe a gente faz assim, vamos organizar dessa forma. E aí chegou o nosso professor novo e eu lembro assim que na primeira reunião ele se apresentou e ele disse: eu vim para ser o campeão da Força B com vocês. Ser campeão da B. Gente, isso soava uma coisa assim, eu digo, meu Deus, campeão da B. Eu digo, esse homem é louco da cabeça, né? Não pode ser certo. Então, começou os ensaios, pouca gente, aquela coisa toda, e ele sempre ali, campeão da B, vocês vão ganhar B, eu vim pra vocês ser campeão da B, não sei o que. Em 2021, eu vi o grupo dançar o festivais, e aí disse, esse grupo eu gostaria de pegar porque é uma gurizada com talento. Fui a Caçapá, fiz uma reunião com a Edla, o seu Junei, o Lucas e a Renata, onde fechamos uma parceria. Eu disse para eles que eu queria vir pro Sentinela para ser campeão do estado. E como a gente tinha tido alguns baques, a gente sempre teve medo de acreditar demais. E a missão dele naquele ano era fazer a gente acreditar em nós mesmos, né? E desde o início era isso que ele pregava, que ia fazer a gente acreditar na gente mesmo, porque a gente tinha talento. Talento a gente tinha talento. Aí teve um dia que a gente tava assim, ensaiando pra nossa regional. Aí eu acho que uns 2, 3 ensaios dessa regional, o grupo tava ali focado. E aí o professor tava naquela coisa de campeão e parece que alguém não acreditava. E aí tanto que o professor disse, se alguém aqui não acredita que vai ser campeão, levanta a mão. E um conseguiu levantar a mão, né, que não tava acreditando. Então se tu não acredita, tu não precisa estar aqui. E aí a gente perdeu um peão, mas eu acredito que foi assim, ó, como eu digo, né, Deus sabe o que faz. Então, ele usou o que ele tinha para fechar o grupo. Foi algo muito louco, porque não tinha um lá dentro que não acreditasse que a gente ia ser campeão. E uma pessoa muito querida do grupo nos apresentou uma palavra que era sinergia, né? Que é quando várias pessoas juntam a energia por um único propósito, né? Pensando naquela mesma coisa.
A gente dava bom dia todos os dias no grupo. Todos os dias. Bom dia, campeões do Enarte. Bom dia, campeões da Força B. E a gente tinha certeza que a gente ia conseguir. A gente focou muito, a gente mirou naquilo ali porque a gente sabia que a gente ia conseguir. Só que isso lá, em 2018, era uma coisa muito distante. Era um sonho, mas a gente pensava, a gente sabe que a gente vai ter uma longa jornada até chegar a ser campeão da Força B. E assim foi mesmo, né? E nós queríamos que fosse. A gente acreditou e a gente firmou, focou e não tinha nenhum que não acreditasse. Tanto que quem não acreditava saiu e ficou só aqueles que realmente acreditavam que a gente ia ser campeão. Que é bem aquilo que diz assim, que as palavras têm poder, né? Do que tu mentaliza, tu realiza. Então a gente mentalizou aquilo e a gente acreditou naquilo, a gente trabalhou para aquilo e aquilo veio, sabe? Então foi uma coisa muito louca, assim. E aí fomos para um rodeio onde era muito difícil o rodeio e conseguimos o êxito de ser campeão. E ali eu acho que foi o nosso pontapé inicial para chegar à final, chegar bem na final. Só que aquele rodeio de Santa Maria a gente teve um ensaio antes, umas pessoas muito especiais também, e que nos falaram sobre sinergia, né? E aí aquilo foi radiante, assim, foi uma sinergia de outro mundo, porque quando a gente estava muito focado, a gente estava muito assim, querendo ser campeão daquele rodeio de Santa Maria. Então quando a gente foi, a gente reuniu e o grupo entrou, e eu lembro que era um espaço assim, pequeno, e aí tinha umas janelas, então quem estava de fora da janela ficava bem perto da gente que estava dançando ali, então parecia que assim, ó, tudo quanto era coisa tu ouvia. E aí naquele rodeio, quando a gente entrou no tablado, parece que o grupo, assim, ó, a gente entrou numa sinergia muito boa, que o grupo todo entrou numa vibe, porque era uma música nova, era quando a gente ia dançar o Anu, que estava dando dificuldade no sarandeio, dificuldade no sapateio. E aí quando a gente entrou no grupo, assim, parece que o grupo fechou, parece que não tinha mais ninguém lá de fora, eu não escutava mais ninguém. E parece que uma coisa assim tava, sei lá, era uma coisa assim surreal. E o grupo entrou na sala e eu lembro de entrar, de dançar, de fazer uma boa apresentação. E quando eu saí, parece que foi assim, ó. E aí parece que eu voltei assim, sabe? E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Foi quando a gente foi campeão daquele rodeio forte. Foi um rodeio que mudou muito a nossa visão sobre nós mesmos. Teve um retiro que foi muito importante para nós. Foi um retiro onde a gente perdoou mágoas, né? Porque quando a gente tá numa família, a gente tem muitas mágoas uns com os outros. E naquele retiro, muitas coisas tinham acontecido. Eram muitos anos juntos. Eram 8 anos daquele grupo, da base daquele grupo, era 8 anos. Era muito tempo. E a gente conseguiu, naquele momento, perdoar. Perdoar e nem saber que às vezes a gente tinha magoado alguém sem querer, sem saber. E foi um momento de energização, foi um momento de muita força, onde a gente viu que a gente não estava sozinho. Nossos familiares, a nossa família, apesar de sermos adultos, de cada um, a maioria ali, 95%, tocava sua vida sozinho, pagava suas contas, enfim, tinha o apoio da família. E foi incrível aquele retiro, foi incrível, foi incrível. E como toda família tem problemas, tem brigas, às vezes resolve, às vezes não resolve, enfim, né? E aquele retiro parece que deu vamos deixar os problemas de lado, vamos focar no nosso objetivo, em tudo que a gente quer. E cara, aquele, assim, além claro, o prêmio em si, obviamente, não tem comparação, é inexplicável, ainda mais pra gente que tá aqui desde criança, sabe? Tipo, a gente já passou por tantas fases assim, na Invernada, e ter ganhado assim, o Enarte foi algo surreal, mas assim, aqueles momentos que a gente passou, porque eu entrei 2 meses antes do Enarte, né? Eu voltei a dançar 2 meses antes do Enarte. Mas assim, esses 2 meses foram, eu acho que os meses mais intensos que eu tive em todos esses anos, que eu acho que estão uns 15 anos, talvez, se eu não me perdi, enfim.
nesses 15 anos, assim, sabe? E esse retiro em especial, assim, foi algo surreal, sabe? Foi algo surreal. A gente dançou, a gente ensaiou, a gente se emocionou, a gente brincou, a gente teve apoio da família, mensagem, sabe? Foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha vivido antes. Então, tipo, além do prêmio em si, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais marcantes do ano passado, nesse preparatório todo, foi essa união, assim, sabe? Tipo, nesses últimos meses pra Enarte, assim, foi... É um retiro psicológico, espiritual, de muita dança, E comecei a implantar neles a força do pensamento, de acreditar que eles eram capazes de ser campeão, que eles tinham potencial para ser campeão, e graças a Deus foi dando certo. E quando a gente estava passando na matriz, na igreja ali, da Caçapava, o sino bateu. Normal o sino bateu, só que aquilo era numa sexta-feira e o sino lá bate quinta. Não fez muito sentido. Aí, na hora todo mundo se olhou, sino batendo essa hora, né, de manhã. 11 horas da manhã. E numa sexta-feira, a gente achou estranho. Tá, fomos pro CTG, eu fiz o penteado, a gente saiu, acho que era mais ou menos meio-dia, de Caçapava. Bem tranquilos, rezamos antes de sair, como a gente sempre faz, né? E, na verdade, não, a gente não rezou. E no meio do caminho a gente levou um susto, né? Fomos bem apavorados. Mas Deus estava lá com nós. E a gente se tocou que não tinha rezado, que não tinha pedido proteção. Foi aí que a gente se tocou e rezamos, né? Agradecemos e pedimos proteção para todo o final de semana. Que a gente não fazia ideia do quão especial e emocionante seria. E seguimos viagem. Enfim. Quando a gente chegou no parque, já não tinha mais como passar palco. E eu lembro muito, assim, que quando a gente pisou no parque, o sino da catedral bateu. Aquilo, na hora, também não fez muito sentido, né? Mas foi algo que marcou muito, pelo menos para mim. Começou a nossa sexta-feira indo pro Enarte com coisas que parecia que nada ia dar certo, porque a gente saiu daqui com um horário marcado para passar o palco. A gente passou no caminho, a gente quase teve 2 acidentes. E isso assim, ó, coisas assim, 2 livramentos de Deus que não tem explicação como ele colocou a mão dele naquele momento. A gente chegou 15 minutos atrasados e a gente não conseguiu passar o palco. E naquele momento a gente disse, a gente vai ser campeão sem passar o palco mesmo. E foi lindo, foi incrível. Nós chegamos no Enarte focados, nós não deixamos que nada fizesse que a gente desviasse o nosso pensamento. A apresentação de sexta, ela foi maravilhosa. Eu confesso que eu fiquei nervosa, porque eu acho que toda a prenda que vai apresentar o grupo tem o mesmo medo de esquecer as danças, né? E eu tava com essa coisa de não posso esquecer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Chamar pra ir dançar, né? Pra ir pro parque. Concentramos no alojamento, chegamos no parque, demos uma relaxada e concentramos novamente. E foi onde as gurias nós começamos a cantar aquela música Anunciação, né? Que fala: a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio no sino das catedrais, tu vens
vezes tu vens, eu já escuto os teus sinais. E aí quando a gente cantou aquela música, parece assim, ó, que a gente cantou e disse assim, ó, é hoje, essa música é nossa. É domingo de manhã, a gente enxergava uma igreja, a gente tinha certeza que a gente ia ganhar, a gente tava na vibe, tava assim, ó, tudo dando certo. E nós loucas, tu vês, não sei o que. Eu já escuto teus sinais. Tu virias numa manhã de domingo. Sabe assim, quando tu sente assim, ó, é um sinal de que hoje vai dar tudo certo, porque uma menina que foi daqui, que conhecia a nossa história, estava lá para apresentar o nosso grupo. E ela se emocionou. Na hora que ela estava apresentando o nosso grupo, a gente já viu que ela ficou emocionada. E vem se achegando ao palco do Enarte, um grupo que vem lá da cidade onde eu me criei. Eles vêm da cidade onde eu pude realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que foi ser Prenda Mirim do Rio Grande do Sul. Eles vêm de uma terra de gente aguerrida, considerada a segunda capital farroupilha. Eles vêm de uma terra que guarda segredos da alma encantada de Cepé. E é por isso que eles trazem ao palco da finalíssima do Enarte a história de um dos maiores guerreiros que já pisou no solo rio-grandense. Com vocês, representando a 18ª região tradicionalista, o CTG Sentinela do Forte. Então, assim, aquele domingo, quando o grupo dançou, para mim, estava perfeito, né? De tão emocionada que eu estava, porque eu já comecei a me emocionar ali. O grupo sentia que ia ser campeão. Ele sentia, assim, tipo, era um bom dia num grupo do WhatsApp, bom dia, campeão, nós vamos conseguir, vai dar certo. Ninguém, um mês antes da final, ninguém dizia que nós não ia conseguir, que nós ia pelear até a última gota de suor, mas que nós ia tentar conseguir ser campeão. E eu estava muito preocupado, porque eles estavam muito enganjados nessas palavras de eu vou ser campeão, eu sou campeão. E eu disse, meu Deus, eu implantei isso aí neles e agora estou com um pouco de receio que se não der o título, se nós não for campeão. E aí no domingo dançamos e tomamos uma correção aonde deu um pouco de desespero em nós. Tá, mas eu estava calmo, assim, porque eu vi que as notas de interpretação e de harmonia eram boas. Quando a gente saiu, e aí o professor falou, acho que levamos uma correção. Acredito que a gente fez tanto para morrer na praia, porque eu já tinha o Lia e eu pensava assim, todos os finais de semana que eu deixei ele, tudo que eu fiz, todas as coisas que eu abdiquei para estar aqui, não é possível. A gente trabalhou para ser campeão. Aquilo foi implantado na nossa cabeça, que era o nosso ano que nós íamos ser campeão. Quando veio aquele desconto, foi inacreditável, assim, sabe? A gente não pode. Não pode, não é possível que a gente passou tudo que a gente passou para chegar até aqui e a gente não ser campeão. Morrer na praia. Entendeu? Porque a gente trabalhou para ser campeão. Certeza. Eu tinha um sentimento dentro de mim que qualquer coisa que acontecesse não iria nos tirar a nossa vitória. E aí nós entramos com recurso, né? Fizemos uma defesa e aí tá, agora vamos esperar, né? Fomos orientados a isso, vamos esperar. Aí fomos para o alojamento, todos. 1 hora, 2 horas da tarde, todos fomos para o alojamento e nada de recurso sair, não sei o resultado, se aceitaram, se não aceitaram, e meu Deus, e agora? E aí uns falavam, não, eles vão aceitar, outros, não, eles não vão, a gente não vai ganhar. Cara, foi assim, ó. E eu ainda disse, não é possível que eles não vão aceitar, não é possível, olha a nossa apresentação, olha tudo que a gente passou, olha a nossa preparação. Eu tava saindo assim, eu tava conversando com a Renata.
E aí eu disse assim, e aí a Renata comentando, né? Eu não acredito, não é possível. Eu digo, Renata, assim, eu não acredito que Deus vai fazer isso com a gente. Deus é tão justo. Se Ele plantou essa semente no nosso coração, se a gente se esforçou tanto, não é agora que Ele vai nos abandonar. Eu não acredito que isso seja possível, que a gente não vai ser campeão. Porque olha por tudo que a gente passou. Deus não ia fazer isso com nós. Eu lembro disso que ela falou até hoje. E eu me arrepio e eu quase choro porque não posso amarrar minha maquiagem, que eu tenho que sair hoje. Sabe? E aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu disse... Aí eu comecei a sincerar, eu acho que não tá tudo perdido. Tu lembra tudo que tu fez para chegar lá. Quanta rifa tu vendeu, quanto risoto tu fez, quanto bingo tu fez. E a história do CTG Sentinela do Forte com o Enarte dos dançarinos é uma história assim, de grande superação sempre. A gente está sempre se superando, sempre buscando o melhor. A gente vendeu muita rifa no calçadão, que eu me orgulho muito de dizer que o nosso CTG chegou lá, nosso grupo chegou lá, vendendo muita rifa, sendo muito trabalhando muito, pedindo patrocínio, mas a gente chegou lá. Claro que quando tu tá lá no ginásio assim e tu vê que todo o trabalho, quanta coisa que eles abriram mão, quanta coisa que a gente abre mão para estar lá, sabe? Para mim é sempre um sonho ver. Eu sou muito orgulhosa, eu sempre digo que são meus filhos do coração, como eu falei lá no início, né? Eu tenho um dançarino que dança aqui, Deus da Mirim. Então é um filho do coração, a gente não consegue, tanto é que eu sempre digo, quando eles entram dentro do CTG aqui, até pelo caminhar eu conheço, João. Se eles estão alegres, se eles estão felizes, se eles estão tristes. Eu junto com a Cris fomos pro parque e comecemos Aí o pessoal começou a especular, me olhava lá e começava a me especular, os instrutores e alunos de outra entidade, né? E aí começaram a ver que nós tínhamos a chance de chegar mesmo tomando a correção. E aí começou a nos despertar. Nós estávamos numa expectativa, por mais que a gente tomado correção, a gente corre nota daqui, corre nota dali, murmúrio daqui, murmúrio daqui, dali, aí fala com fulano lá não sei da onde, fala com outro lá não sei da onde, vocês estão no palio, vocês estão entre os 5, tá tudo muito embolado, por causa que vai para aquelas casinhas decimal lá das notas, né? Então, mas vocês estão entre os 5, cadê o resto? Não tem. E aí, não, vamos reunir lá, vamos concentrar lá, porque que no melhor das hipóteses estamos entre os 5, né? Pelo menos, vamos lá, vamos tentar, né? E aí passou o 5º, aí passou o 4º, aí passou o 3º. A hora que passou o 3º, neguinho já começou a se olhar, já começou a correr lágrimas, já começou a tremer. Quando foram anunciar o primeiro lugar, a gente se ajoelhou. Eu falei, João, se a gente se ajoelha e não chama a gente, a gente não é vergonha, a gente vai estar na idade da zoeira, João. A única preocupação era essa, meu Deus, e se a gente ajoelhar aqui achando que a gente no final das contas não é a gente? Porque eu tava confiante, mas que nem eu falei. É por ali. Do segundo grupo, eu pensei, meu Deus, é tudo ou nada. Eu não acredito que a gente não ficou, né? Nem entre os 5 naquele momento só, porque agora só pode ser nós. Quando ela falou que o CTG que ia ser campeão já tinha tentado há alguns anos. Que ali parece que alimentou, sabe, uma sementinha ali dentro. Mas quando ela se emocionou e disse que, como diz o Guapulino, caça-pava não se entrega. Foi uma emoção inexplicável. E esse é o máximo de suspense que eu consigo fazer. Porque, como dizia o Guapulino, caçapava não se entrega.
E o campeão das danças tradicionais da Força B vem de Caçapava do Sul, 18ª região tradicionalista. É o CTG Sentinela do Forte. Veio um baque muito grande de eu não estar lá junto com eles quando eles foram campeões. Foi tudo muito tocante, até pela Luana estar anunciando o grupo e depois estar falando que o grupo é campeão, que ela anunciou o título para o Forte. Isso também mexeu muito comigo, porque era uma pessoa que a gente convivia bastante, que sabia da nossa história, conhece o nosso CTG, sabe que os nossos recursos são pequenos, que a gente é um CTG pequeno, humilde, mas que a gente lutou muito, muito para estar lá e para conseguir. Meu Deus. Aí foi... Aí a gente nem lembra, né? A gente chorou tanto, a gente comemorou tanto, a gente quis tanto aquele momento que tava ali. A gente tinha conseguido, a gente conseguiu. A gente conseguiu. E coisa boa ter feito parte dessa história. Coisa boa ter feito parte desse ano de 2022. Coisa boa quem fez parte desse ano de 2022, porque ele foi muito importante, né? Ele ficou marcado na história do CTG. Cada pessoa. Não fui eu, Cristiane, que foi campeão, não foi só coordenação que foi campeão, não foi só tais e tais dançarinos, não foi o instrutor, foi todo o conjunto. Foi coordenação, foi o instrutor, foi o grupo, foi os pais, foi lá a nossa juvenil de 2015, que a gente sacrificou a nossa juvenil para termos uma adulta, e hoje a gente vê que valeu a pena ter sacrificado a nossa juvenil para termos tido a nossa adulta, que em 2022 foi campeão. A gente foi campeão da NARTE 2022. Né? Então era um sonho longe, mas que ao mesmo tempo ficou muito perto, porque uniu as pessoas certas no ano certo, né? E esse ano de 2022 mudou vidas, mudou a minha vida, né? E hoje eu agradeço muito, eu tenho muita gratidão por tudo. E foi uma sensação assim indescritível, assim, de ver essas pessoas humildes, muitos não tendo dinheiro para comprar pilcha, né? Muitos se dedicando, vendendo rifa, a coordenadora e o Junei aí fazendo das tripas o coração para poder ajudar a Invernada, porque sentia que era o ano da Invernada ser campeão. E quando deu um nome lá, Caçapava não se entrega, foi algo inexplicável, assim. E a história não se apaga, consegui entrar na história do Sentinela com muito amor, muita garra, muita determinação, muito trabalho. Pegou uma parte difícil da minha vida, mas com graças a Deus nós conseguimos chegar ao nosso objetivo, e eu sempre digo que as palavras têm poder, e a gente dizia que nós ia conseguir e conseguimos. E foi inacreditável a hora do resultado, foi uma loucura, eu tava com a minha pequena, eu não sabia se eu atirava ela pra cima, se eu pulava junto com ela no colo, a gente não sabia o que a gente fazia, gritava, se abraçava. E aí veio tu, João, enlouquecido, chorando, me abraçando, e aí essa cena vai ficar pra sempre na minha cabeça. E aí veio o João me abraçando, comemorando. E aí eu olhei pro João, abracei ele, e quando eu me dei por conta, ele tava com um corte nos supercílios. Alguém tinha batido com o troféu de campeão na cabeça do João. E isso vai ficar marcado pra sempre. Sim, ó, eu agradeço a Deus todos os dias e aos meus dançarinos por eu ter conseguido viver isso com eles, por Deus ter me dado esta oportunidade de viver isso com eles. Assim, ó, João, tu
no primeiro momento, tu fica impactado, que aquilo parece que não é real, é surreal, que tu tem vários sentimentos ao mesmo tempo. Tu tem um sentimento enorme de gratidão, tu tem um sentimento de uma felicidade inexplicável, tu tem um sentimento assim, ó, de pensar, um CTG que nem o nosso venceu, é o campeão da B. Todo esse trabalho de todos esses anos valeu a pena. A gente chegou aonde a gente queria. Das danças tradicionais, Força B, do 35º Enarte, o Enarte de 2022, vai para um grupo que não foi a primeira vez deles no palco do Enarte e na Força B. É um grupo que não é de hoje que eles vêm tentando. E esse é o máximo de suspense que eu consigo fazer. Muitas e muitas vezes já pensei em desistir. Os meus pés estão cansados, já não sei por onde ir. A saudade da família, foram longas madrugadas, o cansaço, a fadiga me acompanham na estrada. Mas eu tenho sonhos que eu não troco e não vendo. Mas eu tenho sonhos, pra esta paixão sempre eu me rendo. Viver da nossa arte não é fácil. Abrir mão de amigos e família dói na alma. Só meu pranto me acalma, só meu pranto me acalma. Eu vou tentar consolar o sangue, não vou desistir. Foi nosso sonho que nos trouxe até aqui. Eu sei que valeu a pena. Uma vez mais, com as mãos unidas ao nosso Senhor, agradecemos com carinho e com amor, pois tudo valeu a pena. Uma vez mais, com as mãos unidas ao nosso Senhor, agradecemos com carinho e com amor, pois tudo valeu a pena.